O sol de domingo banhava a Praça Cívica de Goiânia com uma luz dourada e acolhedora. As famílias passeavam tranquilamente. Crianças corriam atrás de pipas coloridas e casais de namorados dividiam sorvetes nos bancos de madeira. Amado Batista caminhava despretensiosamente por ali, usando um boné discreto e óculos escuros, na tentativa de não ser reconhecido. Ele apreciava esses raros momentos de anonimato, quando podia observar a vida acontecendo sem o alvoroço que sua presença normalmente causava. Havia terminado uma série de shows pelo interior do estado e decidira passar o fim de semana na capital antes de seguir para seus próximos compromissos. Naquele domingo de céu claro, sentiu vontade de caminhar pela cidade que tanto amava, respirar o ar das ruas, sentir o pulso da vida comum que alimentava suas composições há tantas décadas. Foi quando seus olhos capturaram uma cena que destoava da atmosfera descontraída da praça. Sentada em uma calçada lateral, uma adolescente de aproximadamente 15 anos organizava cuidadosamente várias telas pintadas à mão. Ao seu lado, uma plaquinha improvisada dizia: "Pinturas à venda. Ajude meu tratamento." A menina tinha cabelos curtos, quase raspados, e usava um lenço colorido amarrado na cabeça. Seu rosto delicado guardava traços de uma beleza juvenil que parecia lutar contra o cansaço evidente em seus olhos. Algo naquela imagem tocou profundamente Amado. Talvez fossem as cores vibrantes das telas contrastando com a palidez da jovem, ou talvez o cuidado com que ela arrumava cada quadro, como se fossem pequenos tesouros. Sem pensar muito, ele se aproximou. "Bom dia", disse ele com suavidade para não assustá-la. "Você pintou todos esses quadros?" A menina ergueu os olhos e, por um instante, Amado viu neles um cansaço que não pertencia à juventude. Mas logo seu olhar se iluminou com um sorriso tímido. "Sim, senhor. Pinto desde pequena. O senhor tem interesse em algum?" Ela respondeu com uma voz doce, porém um tanto enfraquecida. Amado se agachou para observar melhor as obras. Havia paisagens do cerrado goiano, retratos de pessoas comuns, cenas urbanas e abstrações coloridas. O que mais o impressionou não foi apenas a técnica surpreendente para alguém tão jovem, mas a emoção contida em cada pincelada. "São todos muito bonitos. Você tem um dom especial", comentou ele sinceramente. "Meu nome é Amado, e o seu?" "Sou Luísa, Luísa Campos", ela respondeu, e então seus olhos se arregalaram em reconhecimento. "Espera, Amado? Amado Batista? O cantor?" Ele sorriu, tirando os óculos escuros. "O próprio, mas hoje sou apenas um admirador de arte." Luísa cobriu a boca com as mãos, em uma mistura de surpresa e empolgação. "Minha mãe é sua fã. Ela tem todos os seus discos. Não vai acreditar quando souber que conversamos." Amado riu. Estava acostumado a esse tipo de reação, mas havia algo diferente naquela menina. Uma luz que insistia em brilhar apesar do que parecia ser um grande fardo. "Então sua mãe tem bom gosto musical", brincou ele, fazendo-a sorrir. "Mas me conte mais sobre suas pinturas e sobre esse tratamento mencionado na placa." O sorriso de Luísa diminuiu um pouco, mas não desapareceu completamente. Havia uma serenidade admirável em sua expressão quando começou a falar. "Estou com leucemia. Descobrimos há 8 meses. Faço tratamento no Hospital do Câncer, mas alguns medicamentos e exames complementares não são cobertos pelo SUS. Minha mãe é diarista e meu pai trabalha como segurança. Então as coisas ficaram difíceis." Ela respirou fundo antes de continuar. "Decidi usar o que sei fazer para ajudar. Pinto desde os 7 anos, então comecei a vender meus quadros. Não é muito, mas qualquer ajuda faz diferença." A tranquilidade com que ela relatava sua luta comoveu profundamente Amado. Crianças e adolescentes deveriam estar preocupados com brincadeiras, estudos, primeiros amores, não lutando pela própria vida e carregando o peso de ajudar financeiramente suas famílias. Antes que pudesse responder, um garoto da mesma idade de Luísa se aproximou, carregando 2 garrafas de água. Ele entregou uma para a menina e sorriu timidamente para Amado, claramente reconhecendo-o, mas tentando não demonstrar muito entusiasmo. "Olá", cumprimentou Amado. "Esse é o Mateus", apresentou Luísa, bebendo um gole de água. "Meu melhor amigo desde o jardim de infância. Ele me ajuda todos os domingos. Carrega os quadros, monta o espaço,
Cuida de mim quando fico cansada. Mateus corou ligeiramente. Era um menino magro, com cabelos cacheados e olhos vivos e atentos. Usava uma camiseta desbotada de uma banda de rock e tênis surrados. Prazer em conhecê-lo, senhor, disse educadamente. Sou mais fã de rock, mas minha mãe toca suas músicas o tempo todo. Sei até cantar algumas. Amado estendeu a mão para cumprimentá-lo. O prazer é meu, Mateus. Você é um grande amigo por ajudar Luísa assim. Não é nada, respondeu o garoto com sinceridade. Luísa faria o mesmo por mim. Na verdade, ela já fez muito mais. Quando repeti de ano porque não conseguia entender matemática, ela passou o verão inteiro me ensinando até que eu aprendesse. Luísa é a pessoa mais inteligente e talentosa que conheço. A menina balançou a cabeça, visivelmente sem graça, mas o orgulho brilhava em seus olhos cansados. Mateus exagera. Só tenho facilidade com números, só isso. E com cores, e com palavras, e com basicamente tudo, insistiu o amigo. Ela ganhou todos os concursos de arte da escola desde que entramos lá. A professora de artes disse que ela tem o dom do século. Amado sorriu, observando a dinâmica entre os dois. Era evidente o carinho e a admiração mútua. Então retornou sua atenção às telas expostas. Quanto custa esse aqui? Perguntou apontando para um quadro que retratava um pôr do sol no cerrado, com ipês amarelos em primeiro plano. Esse é R$ 200, respondeu Luísa com certa hesitação. É um dos maiores. Amado assentiu, sem pestanejar com o valor. Vou levar esse. E também aquele, disse, apontando para outro que mostrava uma menina de costas, contemplando estrelas que formavam figuras musicais no céu. Enquanto conversavam sobre os quadros, um senhor de idade avançada, vestindo um avental de comerciante, aproximou-se lentamente. Bom dia, Luizinha. Trouxe um lanche para você e para o Mateus, disse ele, estendendo um pacote embrulhado em papel pardo. Ah, bom dia, senhor, cumprimentou o amado, parecendo não reconhecê-lo de imediato. Seu Antônio, obrigada, agradeceu Luísa, recebendo o pacote. Esse é o senhor Amado Batista. Ele está comprando 2 dos meus quadros. O idoso ajustou os óculos e olhou melhor para Amado, um sorriso de reconhecimento se formando em seu rosto enrugado. Ora, ora, o famoso cantor, minha esposa Dolores, Deus a tenha, não perdia um programa seu na televisão. Ele estendeu a mão que Amado apertou cordialmente. Antônio Mendes, proprietário daquela mercearia ali na esquina, mas há 47 anos. Conheci a Luizinha quando ela mal sabia falar. Sempre foi uma menina especial. Seu Antônio cuida de todos aqui da praça, explicou Luísa. Desde que comecei a vender meus quadros, ele sempre traz lanche e água para mim e para o Mateus. E nunca deixa a gente pagar. O velho comerciante fez um gesto de dispensa com a mão. Que é isso, menina? É o mínimo. Você sabe que sou padrinho da sua mãe, praticamente um avô para você. Ele se voltou para Amado, com uma expressão mais séria. Essa menina é um milagre em forma de gente, sabia? Pinta desde pequeninha. Sempre foi a mais inteligente da escola. Quando descobrimos a doença, foi como se uma nuvem escura pairasse sobre todo o bairro. Mas ela nunca se entregou. Começou a pintar mais do que nunca. Dizia que as cores a curavam por dentro. Amado ouvia atentamente, cada vez mais tocado pela história de Luísa. Os quadros dela são realmente especiais. Ah, não são apenas quadros, continuou seu Antônio. São pedaços da alma dela. Veja aquele ali. Apontou para uma tela que mostrava o interior de um hospital, onde uma figura juvenil observava pela janela um céu cheio de balões coloridos. Ela pintou depois da primeira sessão de quimioterapia. Disse que enquanto os remédios combatiam as células ruins por dentro, ela precisava se agarrar às cores do lado de fora. Essa menina é mais sábia que muito adulto por aí. Luísa abaixou a cabeça, claramente sem graça com os elogios. É só uma forma de lidar com tudo isso, seu Antônio. O idoso afagou os cabelos ralos da menina com ternura paternal. Bom, preciso voltar para a mercearia. Minha neta está tomando conta, mas você sabe como é a Júlia com matemática. Riu ele. Foi um prazer conhecê-lo, senhor amado. Continue fazendo essas músicas bonitas que alegram o coração da gente. Após a saída de seu Antônio, Amado permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando tudo o que havia escutado. Havia algo na história daquela menina, na forma como a comunidade a abraçava,
que o comovia profundamente. Quanto você já conseguiu arrecadar com os quadros, Luísa? Perguntou finalmente. A menina e Mateus trocaram olhares antes dela responder. Até agora, quase R$ 4.000. É bastante dinheiro, mas... Ela hesitou. Mas ainda falta muito, completou Mateus com um toque de frustração na voz. O próximo medicamento importado que ela precisa custa quase 10.000. E depois tem outros, e os exames. Luísa colocou a mão sobre o braço do amigo, em um gesto silencioso para que ele se acalmasse. Estamos avançando, Mateus, um quadro de cada vez. Ela sorriu para Amado. Cada pouquinho ajuda, e conhecer pessoas novas, conversar, me faz bem. Às vezes acho que isso me cura tanto quanto os remédios. Naquele momento, uma mulher de cerca de 40 anos se aproximou apressadamente. Tinha o mesmo sorriso de Luísa, embora seu rosto exibisse marcas de preocupação e cansaço. Vestia roupas simples, mas bem cuidadas, e carregava uma bolsa de tecido colorido que parecia feita à mão. Filha, desculpe a demora. A dona Marlene precisou que eu ajudasse a organizar algumas coisas antes de... Ela parou subitamente ao perceber com quem sua filha conversava. Meu Deus do céu! Amado Batista! Luísa riu da reação da mãe. Mãe, esse é o Amado Batista. Amado, essa é minha mãe, Sônia. Muito prazer, dona Sônia, disse ele, estendendo a mão que a mulher apertou ainda em estado de choque. O prazer é todo meu. Nossa, não acredito. Sou sua fã desde menina. Sei todas as suas músicas de cor. Ela então parou, respirou fundo e tentou recuperar a compostura. Desculpe o exagero. É que suas canções me acompanham em tantos momentos da vida, nos felizes e nos difíceis também. Amado sorriu, tocado pela sinceridade daquela mulher trabalhadora. Fico honrado de saber que minha música tem esse significado para você. O senhor não imagina o quanto, continuou Sônia, já mais calma. Quando a Luísa foi internada pela primeira vez, levei meu radinho para o hospital e ficamos ouvindo seus CDs. A enfermeira até brincou que o quarto dela era o mais animado da ala pediátrica. Luísa revirou os olhos, mas sorria. Mãe, você está constrangendo o homem. Não, de modo algum, garantiu Amado. Na verdade, estava justamente admirando o talento incrível da sua filha. Já comprei 2 quadros. Os olhos de Sônia brilharam. Verdade, isso é maravilhoso. Obrigada de coração. Mãe, interrompeu Luísa suavemente. Precisamos ir? Tenho consulta hoje. O rosto de Sônia imediatamente mudou de expressão. Sim, querida. Dr. Eduardo pediu para não nos atrasarmos. Ele quer discutir os resultados dos últimos exames. Mateus, que havia se mantido em silêncio durante a conversa, começou a recolher os quadros não vendidos. Eu ajudo a guardar tudo, tia Sônia. Amado observou a movimentação, uma ideia se formando em sua mente. Vocês vão para o hospital agora? Posso dar uma carona, se quiserem. Meu carro está estacionado aqui perto. A oferta pegou todos de surpresa. Sônia ficou visivelmente emocionada. Não queremos incomodar, senhor Amado. Não é incômodo nenhum. E se não se importarem, gostaria de conhecer o médico de Luísa. Tenho algumas perguntas. Mãe e filha trocaram olhares confusos, mas Mateus, sempre prático, já estava organizando as telas em uma caixa de papelão. Acho que o carro do senhor Amado é mais confortável que o ônibus lotado, tia Sônia. E assim, após ajudarem Mateus a guardar os quadros não vendidos na mercearia de seu Antônio, que ficou boquiaberto ao ver Amado Batista entrando em seu estabelecimento, eles seguiram para o Hospital do Câncer. O caminho foi preenchido com conversas sobre música, pintura e histórias de shows que Sônia havia assistido anos atrás. Amado ficou impressionado com o conhecimento detalhado que ela tinha de sua carreira. No hospital, uma enfermeira idosa reconheceu imediatamente o cantor e teve que ser acalmada por Sônia, enquanto Luísa sorria com a situação. Foram encaminhados para uma sala de espera menos movimentada, onde aguardariam pelo Dr. Eduardo. Obrigada por nos trazer, disse Luísa, sentando-se ao lado de Amado. Foi um domingo especial, mesmo com o hospital e tudo mais. Que é isso, menina? Eu que agradeço pela companhia agradável, e mal posso esperar para pendurar seus quadros na minha casa em Goiânia. Sônia, que folheava distraidamente uma revista antiga, levantou os olhos. O senhor mora em Goiânia? Pensei que vivesse no Rio ou em São Paulo.
Tenho casa em vários lugares por causa dos shows, mas Goiânia sempre será meu lar verdadeiro. É onde me sinto em paz. A conversa foi interrompida pela chegada de um homem de meia idade, vestindo jaleco branco e carregando uma prancheta. Ele tinha um semblante sereno, embora seus olhos carregassem aquela gravidade típica de quem lida diariamente com a linha tênue entre a vida e a morte. Boa tarde, Luísa. Dona Sônia, cumprimentou ele antes de notar a presença de Amado. Seus olhos se arregalaram levemente. Oh, temos um visitante ilustre hoje. Doutor Eduardo, esse é Amado Batista, apresentou Sônia com evidente orgulho. Ele conheceu Luísa hoje na praça e nos deu uma carona até aqui. O médico estendeu a mão que Amado apertou firmemente. Doutor Eduardo Meireles, oncologista pediátrico. Sou um grande admirador do seu trabalho, senhor Amado. Que surpresa agradável. O prazer é meu, doutor. E se não for incômodo, gostaria de conversar brevemente com o senhor sobre o caso de Luísa. Claro, se ela e Dona Sônia permitirem. Luísa assentiu imediatamente, e Sônia, após um momento de hesitação, concordou também. O médico pareceu intrigado, mas sinalizou positivamente. Vamos para minha sala, então. Luísa, pode ir com a enfermeira Márcia para preparar-se para a coleta de sangue? Conversamos logo depois. A menina obedeceu, lançando um último olhar curioso para Amado, antes de seguir pelo corredor, com uma enfermeira jovem que acabara de aparecer. Na sala do doutor. Eduardo, Amado sentou-se ao lado de Sônia, em frente à mesa organizada do médico. Nas paredes, além dos diplomas esperados, havia desenhos feitos por pacientes, incluindo um colorido quadro que Amado reconheceu como obra de Luísa. Então, em que posso ajudá-lo, senhor Amado? Perguntou o médico, acomodando-se em sua cadeira. Para ser direto, doutor, gostaria de entender melhor a situação da Luísa. O tratamento, as necessidades, os custos envolvidos. Dr. Eduardo trocou um olhar com Sônia, que assentiu sutilmente, autorizando-o a falar. Bem, Luísa foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda há 8 meses. É um tipo agressivo, mas tratável. Ela respondeu bem ao protocolo inicial de quimioterapia, mas recentemente tivemos uma pequena recaída, o que nos obrigou a considerar tratamentos mais intensivos. Ele abriu uma pasta com exames e continuou, adaptando a linguagem técnica para que ambos compreendessem. O próximo passo envolve um medicamento importado que atua de forma mais direcionada nas células cancerígenas. Infelizmente, não é fornecido pelo SUS ainda, pois foi recentemente aprovado. Após essa fase, se tudo correr bem, podemos avaliar a possibilidade de um transplante de medula óssea. E as chances de cura? Perguntou Amado, com a voz ligeiramente embargada. O médico respirou fundo antes de responder. Com o tratamento completo, incluindo o medicamento importado e possivelmente o transplante, as chances são boas. Luísa é jovem, forte e incrivelmente determinada, mas sem esses recursos adicionais. Ele deixou a frase no ar, o silêncio carregando um peso que palavras não poderiam expressar. Sônia enxugou discretamente uma lágrima. Estamos tentando conseguir o dinheiro. Já vendemos o que podíamos, fiz empréstimo com a família. Os quadros da Luísa têm ajudado, mas ainda estamos longe do valor necessário. Amado permaneceu em silêncio por alguns segundos, processando todas as informações. Então, com determinação no olhar, perguntou: quanto custa todo o tratamento? O completo, com tudo o que ela precisa para ter as melhores chances. O médico e Sônia se entreolharam, surpresos com a pergunta direta. Bem, começou o doutor. Eduardo, consultando algumas anotações. Considerando o medicamento importado para os próximos 6 ciclos, os exames complementares não cobertos pelo plano e prevendo a possibilidade do transplante, estamos falando de aproximadamente R$ 180 mil. Sônia abaixou a cabeça, o peso daquele número esmagador pairando sobre seus ombros. Para uma diarista que recebia pouco mais que um salário mínimo, aquela quantia era praticamente inalcançável. Amado colocou suavemente sua mão sobre a dela. Dona Sônia, quero ajudar a Luísa, não apenas comprando seus quadros, mas financiando todo o tratamento dela. O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Sônia ergueu os olhos incrédula, as lágrimas agora correndo livremente. Como assim? O senhor mal nos conhece.
Às vezes, não precisamos conhecer alguém por anos para reconhecer um espírito especial. Sua filha tem um dom incrível, não apenas para a arte, mas para a vida. A forma como ela enfrenta essa batalha, com tanta dignidade e ainda se preocupando em criar beleza, isso me tocou profundamente. Dr. Eduardo parecia igualmente impactado pela oferta. Senhor amado, essa é uma decisão muito generosa. Tem certeza disso? Absoluta, respondeu ele sem hesitação. Deus me abençoou com muito mais do que preciso. Se posso usar isso para fazer a diferença na vida de uma jovem, tão talentosa como Luísa, não há dúvida do que devo fazer. Sônia cobriu o rosto com as mãos e o soluçando. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz era apenas um sussurro. Não sei como agradecer. Isso é um milagre. Um verdadeiro milagre. Não há necessidade de agradecimentos, dona Sônia. Apenas prometa que me manterá informado sobre o progresso de Luísa. E talvez, ele sorriu tentando aliviar a emoção do momento, ela possa me reservar mais alguns de seus quadros no futuro. Dr. Eduardo, visivelmente emocionado, mas mantendo o profissionalismo, começou a explicar os próximos passos práticos. Como o tratamento seria organizado, a importação do medicamento, a busca por doadores compatíveis para um futuro transplante. Amado ouviu atentamente, fazendo perguntas ocasionais e garantindo que Luísa teria acesso às melhores condições possíveis. Quando Luísa retornou à sala, acompanhada pela enfermeira, encontrou sua mãe com os olhos vermelhos, mas um sorriso radiante no rosto. Amado e o médico conversavam como velhos amigos. Aconteceu alguma coisa? Perguntou ela preocupada. Sônia levantou-se e abraçou a filha com força. Aconteceu um milagre, minha filha, um verdadeiro milagre. Nos meses que se seguiram, a vida de Luísa transformou-se completamente. O tratamento com o medicamento importado começou imediatamente, e os resultados foram promissores desde o início. Amado não apenas cumpriu sua promessa de arcar com todos os custos, como também usou sua influência para conectar a família com especialistas renomados que acompanhariam o caso. Ele visitava Luísa regularmente no hospital durante as sessões de quimioterapia, às vezes levando seu violão para tocar músicas que alegravam não apenas a jovem pintora, mas todos os pacientes do andar. Em uma ocasião especial, levou alguns de seus músicos, e eles fizeram uma pequena apresentação no jardim do hospital, com Luísa sentada na primeira fila, um lenço colorido na cabeça e um sorriso radiante no rosto. A notícia da generosidade do cantor logo se espalhou, e muitos de seus fãs começaram a visitar a praça onde Luísa vendia seus quadros. O que antes era uma forma desesperada de arrecadar fundos para o tratamento, transformou-se em uma verdadeira exposição de arte, com pessoas fazendo fila para adquirir as obras da pintora do amado, como começaram a chamá-la carinhosamente. Mateus, sempre ao lado da amiga, tornou-se uma espécie de empresário improvisado, organizando as vendas e ajudando a montar exposições maiores em cafés e pequenas galerias da cidade. Seu Antônio cedeu um espaço nos fundos de sua mercearia para que Luísa pudesse pintar quando se sentia bem, longe do calor da praça. Em 6 meses, a resposta ao tratamento era tão positiva que Dr. Eduardo começou a falar com otimismo sobre remissão completa. Durante todo esse tempo, Amado manteve-se presente, nunca buscando publicidade por suas ações, preferindo o anonimato de sua generosidade. Em uma tarde particularmente significativa, quando Luísa recebeu a notícia de que seus exames não mostravam mais sinais do câncer, ela pediu a Amado que a visitasse em casa. Quando ele chegou, encontrou-a no pequeno quintal dos fundos, que Sônia havia transformado em um estúdio improvisado, com um cavalete, tintas e telas. Tenho algo para você, disse Luísa, seus cabelos já começando a crescer novamente, formando cachos delicados ao redor de seu rosto, agora mais corado e saudável. É meu agradecimento, embora saiba que nada pode expressar completamente o que você fez por mim. Ela revelou uma tela coberta por um pano. Era uma obra diferente de tudo o que Amado havia visto até então. No centro, havia a silhueta de um homem de costas, tocando violão sob a luz de um único refletor. Ao seu redor, emanando como ondas coloridas de sua música, estavam cenas da vida de Luísa. O hospital, a praça,
seu Antônio, Mateus, sua mãe, o doutor Eduardo, e finalmente ela mesma, de pé, braços abertos, sob um céu resplandecente em tons de dourado e azul. Chama-se A Canção que Me Salvou, explicou ela timidamente. Porque não foi apenas seu dinheiro que me ajudou, mas sua presença, sua música, a forma como você trouxe luz quando tudo parecia escuro. Amado não conseguiu conter as lágrimas. Abraçou a jovem pintora com carinho paternal. Luísa, você tem um dom que vai muito além da arte. Tem o dom de enxergar beleza mesmo nos momentos mais difíceis, de transformar dor em cores. Esse quadro é o presente mais precioso que já recebi. Aquela história de encontro, generosidade e cura não terminou ali. Inspirado pela jornada de Luísa, Amado Batista criou uma fundação dedicada a apoiar jovens com câncer que também tivessem talentos artísticos. O primeiro projeto da fundação foi a construção de um ateliê dentro do Hospital do Câncer, onde pacientes podiam explorar a arte como forma de expressão e cura durante seus tratamentos. Luísa tornou-se a embaixadora jovem da fundação, compartilhando sua história em escolas e eventos, mostrando como a arte pode ser um poderoso instrumento de cura e esperança. Seus quadros passaram a ser exibidos em galerias reais, e parte da renda das vendas era direcionada para ajudar outras crianças em situação semelhante. Mateus, sempre ao seu lado, desenvolveu um interesse por fotografia e começou a documentar a jornada de recuperação dos jovens artistas do projeto, criando exposições que emocionavam todos que as visitavam. Seu Antônio, apesar da idade avançada, tornou-se uma presença constante nos eventos da fundação, sempre com lanches caseiros e palavras de incentivo para os jovens artistas. Em um dos shows de Amado, anos mais tarde, uma jovem de 18 anos subiu ao palco para uma participação especial. Com cabelos longos e saudáveis, olhos brilhantes e um sorriso radiante, poucos reconheceriam nela a menina frágil que um dia vendia quadros na praça para custear seu tratamento. Luísa, agora uma estudante de artes visuais na universidade e uma artista em ascensão, cantou ao lado de seu anjo da guarda, como ela carinhosamente o chamava, emocionando uma plateia de milhares. A história desse encontro improvável entre um cantor famoso e uma jovem pintora com câncer tocou corações por todo o Brasil, inspirando inúmeras pessoas a praticarem a generosidade e a acreditarem no poder transformador da arte e da solidariedade. E você que leu até aqui também foi tocado por essa história de esperança e bondade. Que tal compartilhá-la com alguém que precisa de um pouco de inspiração hoje? Comente abaixo o que mais o emocionou nessa jornada. Inscreva-se para receber outras histórias igualmente tocantes. E não se esqueça de deixar seu like para que mais pessoas possam conhecer o poder de um simples gesto de bondade. Afinal, como Amado Batista e Luísa nos ensinaram, às vezes um único encontro pode mudar completamente o curso de uma vida.